Olá, pessoal. Então, bom dia então a todos. Então, hoje a gente inicia aí nossa primeira web aula da UC de Tecnologia Mecânica. Iniciou aí no dia 31/7, vai até então dia 16/9. Antes de iniciar, pessoal, eu sei que não está todos aqui, exatamente todos, mas tem alguns colegas que estão pedindo e sugerindo uma mudança de horário aí, por causa do deslocamento e tal. Que eu vou fazer? Como tem participação lá no grupo do WhatsApp, eu vou fazer uma enquete lá, para saber se vocês é, podem fazer essa mudança ou não. Esse horário aí, pessoal, com vocês que estão aqui, vou colocar no grupo que vai abranger todos. Esse horário pela manhã tá tranquilo, que aí eu vou fazer uma mudança. Posso fazer uma mudança para tarde, mais cedo, infelizmente não consigo, porque eu tenho outras turmas para atender, né? Aí seria no período da tarde. Pode ser melhor para vocês? E pessoal, então eu vou colocar os horários depois lá, os dias e os horários, vocês voltam lá, certo? Aí vamos usar o método democrático. A maioria lá que votar, eu mudo então. Eu vou mudar para 2 dias no período da tarde, certo? Vou colocar lá as sugestões, vocês votam lá. Bom, ok, pessoal, então vamos lá, deixa eu iniciar então aí. É, então, a gente iniciar, eu passar um vídeo da indústria, a gente inicia logo em seguida a aula. A cada dia que amanhece, a vida recomeça e cabe a nós darmos sempre o nosso melhor. Nós da Plasbon trabalhamos em constante evolução para que o nosso compromisso responsável e ético seja entregue em cada produto. Nossa história começou em 1990 na cidade de Joinville, no principal polo industrial do estado de Santa Catarina e do sul do Brasil. Produzindo inicialmente mangueiras para jardim, a Plasbon evoluiu e ampliou sua linha de produtos. Hoje somos especialistas nos mais variados processos de extrusão e injeção, oferecendo soluções completas para segmentos de sucção e vácuo, agrícola e irrigação, alimento, industrial, elétrico, predial e doméstico, exportando também para diversos países. Aqui, ao lado da BR-101, a Plasbon ocupa uma área de 134 mil metros quadrados, o que viabiliza a produção, armazenamento e entrega de toda a nossa linha de produtos. Ao longo dos anos, a inovação e a tecnologia vêm nos acompanhando, garantindo alta produção e possibilitando processos cada vez mais aprimorados e automatizados. Acreditamos na importância do crescimento profissional. Por isso investimos e incentivamos a capacitação dos nossos colaboradores. Do controle de qualidade até a entrega, todos os nossos produtos passam por processos operacionais padronizados, garantindo assim a satisfação dos nossos clientes. A Plasbon também é certificada pelo ISO 9001-2015, norma que incentiva a manutenção da qualidade dos nossos processos, visualizando a implementação de planos de ação para que corram sempre em conformidade, além do registro do Inmetro, que certifica a fabricação de mangueiras de gás, anualmente auditada, garantindo a segurança em sua aplicação. Além disso, a Plasbon também tem um olhar especial para o meio ambiente. Nos preocupamos em ser uma empresa que desempenha suas atividades com o menor impacto ambiental possível, além de sermos geradores de energia renovável. É por tudo isso e muito mais que hoje somos a maior referência de indústria em nosso setor. Ouvir o nome Plasbon é sinônimo de excelência em soluções inteligentes que fazem a diferença na vida de nossos clientes, parceiros e consumidores, fortalecendo assim ainda mais nossos laços de confiança. Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu iniciar aí com a primeira superação, né?
Eu vou falar o assunto aí que é pertinente aí. Bom, tinha que pegar o material. Vamos ler o contexto aí, pessoal. Então, essa é a primeira explicação, né? Vamos lá. A MSD está passando por um momento de grandes perdas de produção devido às constantes fugas de gás que estão ocorrendo nas bombas industriais. Diante disso, a OSES convocou os mecânicos Moacir e Henrique para resolver esse problema. Bom, esses profissionais foram escolhidos porque ambos haviam retornado do treinamento sobre manutenção focada em qualidade que durou 15 dias no Japão, país de origem dos princípios da qualidade. Eles voltaram com a visão aperfeiçoada e diferenciada de todo o processo de aplicação dos planos de manutenção nas máquinas e equipamentos. Então, após um mês analisando as bombas industriais que apresentavam vazamento pelo selo mecânico, Moacir e Henrique emitiram um documento identificando e justificando os causadores deste vazamento. Foram eles: manutenção corretiva ineficiente, manutenção preventiva ineficiente, manutenção preditiva ineficiente, manutenção produtiva total sem aplicabilidade. Bom, então, diante dessa problemática, pessoal, dos seus conhecimentos adquiridos no curso nos conceitos essenciais, justifique, então, tecnicamente, os 4 itens informados pelos mecânicos Moacir e Henrique. São eles. Por que que a manutenção corretiva ela foi aplicada de forma ineficiente? Por que que a preventiva foi de forma ineficiente, assim como a preditiva, e assim como a produtiva total também estava sem aplicabilidade? Então, né, a partir desse problema aí dos conceitos, vocês vão responder por que que foi aplicado de forma ineficiente essas três manutenções e por que também a manutenção produtiva total está sem aplicabilidade, certo? Essa é a primeira atividade. Então, além daqui que eu vou explicar também, pessoal, utilizem o livro, certo? O livro didático, lá aqui, ó, vem conteúdo do curso, tem a apostila aqui, certo? Faz o acesso aqui, vocês fazem também a leitura para poder ter melhor embasamento para poder responder esses questionamentos, certo? Então, o que que a gente então vai falar, né, de assunto, de conceito essencial para poder ajudar vocês nessa primeira operação. Vamos falar sobre a manutenção, né? Que é a essência aí até do curso de vocês, né? Da área de manutenção industrial. Nós vamos ver aí a manutenção, né? Os tipos de manutenção que a gente tem aí aplicado hoje, que é a corretiva, preventiva, a preditiva e a produtiva total, né? Bom, falando da manutenção em si, né, pessoal? A manutenção, como o programa fala, é manter, né? Então, é garantir a disponibilidade da função dos equipamentos, né, e instalações de modo a atender, então, um processo de produção e serviço com confiabilidade, segurança, preservação do meio ambiente e custos adequados, né? Então, manter um equipamento, pessoal, é aumentar a sua confiabilidade, né? Que confiabilidade de tal modo que aquela máquina não vai vir a falhar durante um bom período de tempo, né? A máquina é infalível? Não, mas você aumenta a sua confiabilidade, você aumenta a sua usabilidade ali, sua vida útil, né? A gente sabe aí que as paradas não programadas na indústria hoje, né, numa indústria que é muito competitiva, significa perdas, né, e muito gasto, né, acaba sendo um prejuízo muito grande para a indústria em si, né. Bom, e ao longo do tempo, a manutenção, que antes era visto como algo, é gasto, né, manutenção é gasto, vou comprar peça, então vou usar aquele equipamento até ele quebrar e depois comprar outro. Hoje não, hoje é visto como um investimento, né? É uma peça-chave para o setor estratégico da indústria. Então, hoje, a manutenção é considerada até um ativo da minha empresa, um ativo da minha indústria, porque ela é peça-chave, ela é estratégica, né? Então, hoje tem a área de manutenção, é tão grande, por exemplo, quanto a área da produção e na área por exemplo, financeira, né? Porque realmente ela é estratégica, ainda mais se for uma indústria de alta complexidade, né? Um alto índice de automação ali, maquinário, eu preciso então de ter uma equipe robusta e uma equipe que pense mesmo de forma estratégica a minha manutenção.
de forma a manter o meu processo produtivo alto e também a sua confiabilidade manter também alta, né? Então, quanto maior o investimento na manutenção das marcas e equipamentos, então eu tenho o maior retorno financeiro, né? Então, e não parada das marcas e também aumento de confiabilidade de operação, né? Então, hoje não é visto mais como gasto, e sim como um investimento mesmo, né? Então, se há necessidade, por exemplo, de fazer, por exemplo, uma atualização na máquina, aumentar os gastos, por exemplo, em determinada máquina de forma que ela possa aumentar a sua confiabilidade, isso é gasto mesmo. Então, as indústrias veem isso como uma estratégia mesmo, né? E a manutenção, pessoal, os tipos que a gente tem hoje é corretiva, preventiva, preditiva e a chamada produtiva, a chamada proativa, né? Bom, então a manutenção, ela segue então esses 10 pontos assim pilares, né? Em primeiro visa, satisfação total dos clientes, né? Uma gerência participativa, um desenvolvimento humano, uma constância de propósitos, né? Um desenvolvimento contínuo, né? Um gerenciamento dos processos, delegação, disseminação das informações, garantia da qualidade e não aceitação de erros, né? Então, aí são os 10 passos, vamos dizer assim, da manutenção, né? Bom, a manutenção, então, pessoal, do ponto de vista histórico, né, ao longo do tempo aí, começaram a ser utilizados no Japão e nos Estados Unidos, né? Então, nas décadas de 70 e 80, né? Então, foi bem, vamos dizer assim, um pouco tardio, né? Até antes da Primeira Guerra e da Segunda, se não me engano, não se pensava muito no maquinário do ponto de vista assim, vou ter um plano de manutenção. Manutenção geralmente era corretiva, ou simplesmente a máquina quebrava, se fazia colocava outra no lugar. Então, não sentia muito essa questão da produtividade e competitividade vamos dizer, nas indústrias da primeira e segunda revolução, né? Mas a partir da Segunda Guerra que teve vamos dizer assim, essa preocupação nessa questão da manutenção, né? Então, no Brasil, né, na nossa realidade aqui, ainda foi mais tardia ainda, foi estudar a partir dos anos 90. E então começou a ser adotada a norma ISO 9000, que é as normas de qualidade, né, que é a criação pelo governo do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, né? Isso para melhorar então a nossa indústria, né, perante então os grandes players internacional, né? Bom, então um exemplo aí da manutenção, um estudo de caso aí, pessoal, e muitos já estão trabalhando e já devem estar percebendo, e um estudo de caso aí, né? Então, olha lá, a empresa A, ela possui 22 anos no mercado têxtil, fornecendo produtos diversos para 14 estados do Brasil. Contudo, há pouco menos de um ano, uma empresa internacional também do segmento têxtil abriu uma sede no Brasil, a qual chamaremos de empresa B. João, presidente da empresa A, acredita que isso não será problema, pois ele possui tanto tempo no mercado que será difícil um concorrente o tirar do páreo. A empresa A conta com o mesmo maquinário há 22 anos, e os únicos planos de manutenção existentes são os de manutenção corretiva e preventiva. Sua equipe é formada por um quadro de técnicos e operadores preparados para intervir na máquina após sua parada e um quadro de operadores para fazer a lubrificação periódica das máquinas, respectivamente. Já a nova empresa B conta com um maquinário novinho e um plano de manutenção, elaborado por uma equipe especializada em manutenção, cujo quadro de colaboradores conta com engenheiros, técnicos e operadores mantenedores qualificados. Após 2 anos de operação, a empresa B conseguiu atingir uma produção 300% superior à empresa A, fornecendo seus produtos para 22 estados do Brasil, atendendo a 3 países vizinhos, Chile, Argentina e Venezuela. Após 5 anos de operação da empresa B, a empresa do presidente João fecha suas portas por desqualificação no mercado nacional diante dos consumidores. Bom, pessoal, isso aí é bem corriqueiro, né? Aquela empresa que fica muito, aquela empresa que fica, aquela empresa que fica muito tempo no mercado, meio que assim, não preciso mudar, não preciso, por exemplo, alterar nada. Estou estabelecido no mercado, eu não vou ter problema. Visto, né, pessoal, que a concorrência ela sempre está
se aperfeiçoando, pessoas, né, empresas novas aí no mercado, mesmo com pouco tempo de mercado, conquistam uma fatia de mercado, de demanda, porque oferece um produto de qualidade a um baixo custo, né? Então ele consegue aliar isso, aliar um produto de qualidade a um baixo custo, ou seja, um produto acessível de boa qualidade. E aí, contra a empresa que para no tempo, vamos por assim dizer, essa empresa que para no tempo, ela acaba, né, por ter um produto alto, uma qualidade não tão boa e um custo muito alto, né? Então, por que que não posso ver aquela outra empresa concorrente com melhor, com uma melhor visão, né? E aqui nem foi o foco no produto. Se vocês perceberem nesse estudo de caso aqui, nem tanto foi no produto em si. Aqui foi meramente na questão da manutenção. Porque aqui, ó, a empresa A, ela só aplicava as manutenções mais básicas, que era corretivo e preventivo. E essa aqui, não, a empresa B, ela já tinha uma espécie de engenharia de manutenção, ou seja, ela tinha toda uma equipe interdisciplinar envolvida, então envolvia os engenheiros, os técnicos, os operadores e todos bem qualificados, ou seja, tudo integrado, então tem um plano, então um plano que aplica não só corretiva e preventiva, vai além, talvez tenha uma preditiva, aplica os conceitos de manutenção produtiva total, né, que são os conceitos japoneses, né? Então, hoje que a gente está vendo, hoje que vê é isso, a simples questão da manutenção, uma coisa interna da empresa, você melhora o seu nível de competitividade, né? Por exemplo, as empresas chinesas aí estão, né, hoje ela é uma concorrência, chega até a ser um pouco desleal, né, devido a algumas questões aí que não foge um pouco do escopo aqui, né? Mas a gente vê que hoje, né, principalmente você vê invasão aí dos carros chineses, produtos chineses. Por quê? São produtos bons a um preço baixo, preço competitivo, né? Então, hoje manutenção, pessoal, ela é um setor estratégico, né? Então, não é hoje o foco se via muito no produto e não no processo, né? Hoje o processo ele também faz parte, ele também é um fator de diferenciação, né? Um fator aí de você ser uma empresa bem qualificada, né? Bem vista também no mercado. Bom, então iniciando pela primeira manutenção que existiu aí, né, pessoal? A manutenção corretiva. Ela está presente na indústria como foi antes da Segunda Guerra, então não existia uma preocupação maior com a integridade das máquinas nem dos operadores. Então, a máquina ia até, vamos dizer assim, aquela sua exaustão, né? Até fadigar, vamos dizer, até ela falhar totalmente, se trocar por uma nova ou, né, no máximo ali você corrigir aquele erro. E também os operadores, as máquinas também não tinham questão de segurança. Então, se morrer aí no operador, você faz a troca ali do operador como se fosse uma peça mesmo, né? Sem muita atenção para essa questão principalmente da segurança, né? E a manutenção corretiva, né, pessoal? O próprio nome sugere, ela é feita para corrigir uma falha, ou seja, é para corrigir, né? Então, quebrou, corrige. A ação de corrigir, então, poderia ser feita de maneira programada ou não programada, ou seja, a correção pode ser programada ou não programada, né? Bom, então a corretiva programada, né, a equipe de manutenção, ela programa uma data e horário específico para fazer o acerto da máquina defeituosa e colocar para operar novamente em perfeitas condições de trabalho. Então, nesse caso, a equipe escolhe o melhor momento para fazer a correção da máquina, onde por vezes o momento é determinado em detrimento de outras máquinas também aguardando manutenção, para que sejam todas feitas ao mesmo tempo. A corretiva não programada, né? Então a equipe de manutenção realiza a correção, ou seja, o conserto da máquina logo quando a falha aparece. E nesta política de manutenção, a gerência não se preocupa, né, se o técnico mecânico está alocado em outro serviço, se não existem sobressalentes ou instrumentos necessários. Então, o importante é que a máquina defeituosa seja consertada para que retorne sua operação. Então, isso aqui, pessoal, dentro das corretivas é a pior, porque ela tem o maior custo e impacto na produção. Então, você mobiliza uma pessoa que estava responsável por um processo ali, por uma máquina, desloca ela para uma outra ali, para fazer ali, vamos dizer assim, em questão de urgência, né? Vamos dizer, o toque de caixa. E esse impacta, e muito, principalmente na produção, né? A produtividade fica extremamente comprometida, né? Então, a corretiva, pessoal, se aplica a corretiva, ainda tem. Né, pode se aplicar corretivo, por exemplo, em determinadas máquinas que não sejam tão críticas, você pode levá-la até a exaustão ali e não dá nenhum problema, né? Então você pode
aplicar simplesmente uma corretiva em determinada máquina, não tem problema. É só verificar a questão de criticidade, né? Criticidade provavelmente de produção, né? Bom, então a empresa, né, disponibilizando então treinamento e a melhor disposição de peças e equipamentos, então espera que o mecânico realize a manutenção, né, no menor tempo possível, né? Então, com a expertise, né, e o aperfeiçoamento do próprio operador e dentro dos procedimentos orientados pelo fabricante, né? Porque se fizer o procedimento fora não orientado, né? O que pode acontecer? Retrabalho, né? A máquina pode vir a falhar de novo, porque não fez um procedimento correto, conforme o fabricante recomenda, e a máquina falha de novo. E aquela peça que foi trocada, ela simplesmente então ela tem uma quebra então mais prematura ainda, então dá mais prejuízo, né? E empresas, né, pessoal, as multinacionais, né, ou filiais que têm distribuído em vários estados do país, até do mundo, elas procuram trabalhar utilizando o chamado benchmark interno, né, que é a referência, né, qual que é a referência, qual empresa que a gente utiliza como referência, ou qual matriz que a gente utiliza como referência, para fazer uma própria concorrência interna, né. Quem faz muito isso é a Ambev, né? A Ambev, então, nos seus diferentes pontos aí do país, aí da indústria no país, ela faz vamos dizer assim, essa competição, né? Essa questão aí de competitividade, para qual, por exemplo, nesse mês de julho, qual foi a melhor unidade no país, né? De produção, manutenção, enfim, utiliza alguns parâmetros ali para poder estabelecer essas marcas, né? Não, então foi a unidade daqui de Anápolis, né? Aí no outro mês, sei lá, é a do Rio de Janeiro, assim por diante. Você vai então melhorando, né? E criando essa competição interna, né? E além desse benchmark interno, né? Essa marca interna, a gente também tem a de mercado, né? Ou seja, são as referências externas. Então, qual empresa ali que está melhor, né? Qual ali que é padrão, qual que é referência aí no nível nacional e até internacional também. Bom, é, e a manutenção corretiva, então, pessoal, ela perpassa por 5 fases, né? Então, ela tem um planejamento, a coleta de informações, né, interna e externa, a melhoria do item e também a melhoria contínua. Então, as empresas que vão aplicar, né, ela deve verificar a estrutura física, layout, treinamento dos colaboradores, tipos de máquina, ferramentaria e etc. né? Então, a corretiva não é simplesmente a execução, né? No começo, assim, era meramente parou a máquina, corrige, né? Hoje não, hoje uma corretiva ela vai além, um pouco mais além do que simplesmente essa execução simples de tarefa, né? Bom, a outra manutenção que a gente tem aí, né? Então, à medida que vai dando até essa evolução na corretiva, a gente passa para a próxima, que é a preventiva, né? Ela veio então aí já vamos dizer assim, já da segunda, né? Da segunda revolução industrial aí, já veio com a evolução da própria indústria em si. Surgiu, né, quando as empresas então começaram a se industrializar e perceberam que as máquinas seguiam uma tendência em falhar na mesma época, considerando que a implantação delas eram feitas no mesmo período. Então, verificavam, por exemplo, que algumas elementos de peça, como por exemplo é, uma correia, uma polia, uma engrenagem, elas falhavam mais ou menos no mesmo tempo. Então, começaram a descobrir esses padrões nas máquinas, né? Então, como é que agir então de forma preventiva? Então, antes essa falha ocorra, você vai se antecipar a ela, né? Então, você vai antecipar com a intervenção de manutenção, para tornar então ela menos onerosa, ou seja, menos cara a intervenção do setor de manutenção, ou seja, ao invés de simplesmente deixar a máquina quebrar, né, chegar ao seu colapso total e vir trocar a peça, né, o sobressalente, você age de forma preventiva. Porque nem sempre, por exemplo, quando a máquina falhava, né, uma peça em si falhava, quer dizer que era trocar e a máquina estaria funcionando a pleno vapor. Não necessariamente. Talvez aquela peça específica que falha, que quebra, mas ela pode ter comprometido todo o meu sistema, todo o meu conjunto, né? Porque, por exemplo, chega a falhar e, por exemplo, coisas que estejam interligadas vão falhar. Por exemplo, pegar um exemplo do carro, né? Por exemplo, a correia dentada, se você não faz a troca e espera ela arrebentar, no momento que ela arrebenta ali,
como consequência, ela vai girar ali, por exemplo, no eixo de válvula e empenar uma válvula, né? Você pode empenar a válvula, você pode empenar toda a estrutura do seu motor ali. Então, você vai danificar. Então, não é meramente por exemplo, a correia falhar. Tudo que está interligado a ela ali no sistema pode falhar também e ter um prejuízo maior. Então, ao invés de eu esperar o meu sistema, aquela peça falhar completamente, então eu vou agir preventivamente, vou fazer a troca dela antes que ela venha falhar, né? Então, isso torna a minha intervenção menos onerosa, ou seja, menos cara, né? Aí, por exemplo, peri- uma periodicidade, por exemplo, de 6 em 6 meses. Por exemplo, a troca de óleo de um carro, né, do motor do carro, você pode fazer a cada 10 mil quilômetros, né? Então, para cada tipo de maquinário, para cada peça específica, você tem ali uma forma de prevenção, né? Uma periodicidade ali de intervenção. Então, cabe à gerência, né, pessoal, com o apoio da equipe técnica, estudar, né, esse melhor intervalo de período, né, em detrimento do tipo de serviço, produção, né? Então, qual é o melhor momento? Por exemplo, na indústria sucro-alcooleira, né, geralmente ali faz a intervenção ali 2 vezes ao ano, né? Então, quando tem uma baixa produção, né, quando não é a época, por exemplo, fazer a colheita da cana ali, está tudo parado, eu aproveito para fazer aquelas intervenções. Então, seja intervenção corretiva, preventiva, preditiva, ou seja, né, trocar ali peças que há necessidade antes de vir então aquela plena produção, que aí não tem como, né? Praticamente impossível fazer uma intervenção ali no momento de alta demanda, né, da minha indústria, principalmente ali a sucroalcooleira, né? No momento da safra ali, né, no momento de produção. Então vai depender desse tipo de serviço, né, de produção, o histórico da minha máquina, então aquela máquina ali ela é crítica, né? Então vamos observar melhor, vamos aumentar a frequência, por exemplo, de manutenção preventiva naquela máquina. Se aquela máquina não for tão crítica, eu posso aumentar, então ali é o intervalo. Então vou balizar isso aí, né? Depender de máquina para máquina também. E também vai depender, né, do valor de caixa que a empresa possui, né? Tem que ver também, né? Qual que é a questão de disponibilidade financeira para que ela seja então realizada. Bom, então um outro estudo de caso aí, pessoal, por exemplo, a questão da preventiva. Bom, a empresa Maurício Fugaz Limitada é uma empresa localizada em Santos e é responsável pelo armazenamento e distribuição de gás liquefeito de petróleo, GLP. A empresa conta com inúmeras bombas industriais para transporte do gás através das linhas de distribuição. Em uma das, em uma das paradas de manutenção preventiva periódica realizada pela empresa, ela, como sempre, terceirizou esse serviço. Contudo, a antiga prestadora de serviço de manutenção interrompeu suas atividades em Santos, fazendo com que a Maurício Fugaz Limitados tivesse que contratar uma nova empresa que realizasse este mesmo serviço, ou seja, a manutenção preventiva das bombas industriais. Então, após a empresa terceirizada realizar a manutenção das bombas na sua sede, ela as trouxe novamente para Maurício Fugaz, fez a montagem das bombas e iniciou o acompanhamento da partida das máquinas para que a empresa voltasse a distribuir o GLP. Então, após 6 horas de operação, 60% das máquinas já apresentavam vazamento de gás ou vibração acima do aceitável, sendo que desses 60%, metade não apresentava nenhuma normalidade antes da parada de manutenção. A equipe de manutenção da Maurícia e a equipe de manutenção da empresa terceirizada se reuniram para analisarem o caso. Foi verificado que, apesar da empresa terceirizada ser especializada em manutenção de máquinas rotativas, ela não conhecia o comportamento de operação das bombas industriais, né, da empresa da Maurício Fugaz. Ou seja, a empresa terceirizada deveria ter feito um levantamento do histórico das máquinas e conversado com os operadores e técnicos sobre o funcionamento das bombas, pois são eles que operam com essas máquinas no dia a dia e são eles os profissionais que mais as conhecem. Ou seja, isso é uma coisa corriqueira, pessoal. Geralmente faz muito essa terceirização da manutenção. E essa terceirização da manutenção implica que aquele pessoal que realiza a manutenção de forma terceirizada, eles não têm, por exemplo, essa convivência com a máquina. Então, não tem como ele saber ali o que é crítico, né? Como essa máquina funciona,
qual o seu período de operação, se ela tem alguma anormalidade. Então, a primeira coisa que tem que fazer, quando você é um terceirizado, pessoal, fazer reunião com a equipe de manutenção da própria indústria ali, da própria empresa, né? Que as duas equipes ali conversam entre si, falam do histórico, né? E façam então as intervenções, né? Então, talvez você pode estar trocando uma peça que na verdade nem necessita, aí a que necessita mesmo ali não é trocada e acontece a falha, justamente. Por esse desconhecimento principalmente do histórico. Esse histórico que faz uma diferença na questão da manutenção preventiva. Então, desse histórico, eu sei quanto que eu tenho que trocar, por exemplo, no caso de uma bomba, o selo, quando eu devo trocar um eixo, quando eu tenho que refazer ali as pás, né? Fazer um desbaixo, por exemplo, ali nas pás ali da minha bomba, né? Então, isso é primordial, né? Bom, com a evolução da preventiva, pessoal, tem uma manutenção que a gente tem a chamada preditiva, né? Comprova uma predição, né? Ela é considerada um avanço considerável na manutenção, porque ela leva a máquina a operar no tempo máximo para o qual ela foi projetada, fabricada, né? Ou seja, ela eleva a questão aí de confiabilidade ali, de vida útil daquela máquina, né? Então, ela prediz, como o próprio nome sugere, quando a máquina possivelmente irá falhar. Então, ela consegue fazer uma previsão, né? Com, obviamente, aí com algumas variáveis que a gente tem que levar em consideração daquela máquina, e ela vai falar, ó, essa máquina vai falhar em tanto tempo, né? Então, com isso, a equipe técnica consegue acompanhar o funcionamento da máquina e verificar se as variáveis de operação estão dentro dos limites pré-determinados, né? Então, geralmente precisa de uma variável, né, e também um amplo conhecimento técnico, né, já que ela é um pouquinho mais complexa. Então, as máquinas, pessoal, hoje, né, as máquinas aí, até quando se aplicou a manutenção preditiva, elas têm um objetivo definido, né, desde a sua elaboração, né, do seu projeto, até o momento que ela inicia seu startup, ali, sua operação, né, que é a partida, né. Então, para cada objetivo, o projetista, então, juntamente com a equipe, ele verifica, por exemplo, a temperatura que ela estará submetida, e por isso, então, seleciona um material que suporte essa variável de processo. Vamos supor aí uma caldeira que tem que operar em uma determinada temperatura, ou se não um forno aí, né? Por exemplo, um forno de fundição, né? É, Aí é uma variável. Então, para cada máquina, né, ela tem ali uma variável que ela precisa ser monitorada. No caso aí, uma temperatura, uma pressão, uma combinação também de algumas variáveis para poder ter a melhor predição. Então, a partir da verificação e da análise dessas variáveis, eu vou verificar se aquela minha máquina, né, está próxima ou não de ter uma falha, né? Então, pessoal, para controlar esse campo operacional, a gente utiliza esses artifícios técnicos associados aos instrumentos. Então, hoje tem muita instrumentação, né? Instrumentação, então, com termômetros, manômetros, né? É, Indicadores de pressão ali, né? Válvulas de segurança, válvulas de alívio. Então, essas várias, hoje é chamada instrumentação, tem até aí cursos, né? Da área de automação, que é a área de instrumentação, né? Termopar, né? Por exemplo, termopar ele verifica a temperatura de trabalho de uma máquina, né? Então ele pode enviar um sinal, por exemplo, ao motor da máquina para que ela pare. Ou seja, esse termopar então ele é programado. Se aquele meu motor, por exemplo, ele é programado para operar entre 90 e 130 graus e o termopar acusou 140, ele envia então um sinal ao motor para desligar. Opa, tem algum problema nesse motor. Ele vai falhar, então ele vai desligar. Então ele já prediz que vai dar uma falha. Então ele vai predizer, então ele pode predizer e já tomar uma ação, né? Ou simplesmente pode ter uma predição e avisar um operador, ó, desliga a máquina, pode dar uma, né, desliga de forma urgente. Então o operador desliga
Pessoal, deu uma falha aqui na minha internet. Desculpa aí pelo contratempo. Voltar aqui então. Deixa eu só compartilhar a tela aqui de novo. Bom, estava falando então sobre a manutenção preditiva, né? É uma outra variável que é muito utilizada para fazer uma predição de máquinas é a aplicação da análise de vibração, né? Principalmente nas máquinas dinâmicas, né? Como motores aí e outras máquinas que têm a rotação, né? Que tem aí, chama máquina dinâmica. Então, uma bomba, um motor elétrico, né? Então, cada máquina dinâmica, né? Ela tem o seu limite máximo de vibração. Isso é regido pelo fabricante, né? O fabricante ali dá os seus parâmetros, né? E caso seja verificado, por exemplo, ter uma operação acima do tolerável, né? Então a máquina deve ser instantaneamente parada, né? Para inspeção da equipe técnica responsável. E verificar, né? Por exemplo, se é uma coisa muito externa, né? Se minha máquina está bem acoplada ali, se a vibração é externa, não é, por exemplo, relacionada diretamente à máquina, depois verificar os equipamentos internos, né? Ver se o meu mancal está correto, ver se o meu eixo está alinhado, verificar toda a integridade física ali do meu equipamento para verificar se está dentro do especificado. Caso contrário, eu faço as intervenções necessárias, né? Por exemplo, troco uma peça ou troco todo, eu condeno todo o meu equipamento, faço uma troca por um novo, né? Então, essa aí é uma outra forma de fazer uma manutenção preditiva, né? Além disso, né, a gente também tem a análise termográfica, onde vai fazer uma análise da temperatura, né? Então, ela visa identificar algum ponto de superaquecimento na máquina, né? Para a gente, então, descobrir alguma falta, por exemplo, de lubrificação, desgaste, mau contato, ou até mesmo um atrito incomum entre dois ou mais componentes mecânicos, né? Então, por exemplo, geralmente peças que estão em atrito gera calor. Então, isso vai ser facilmente descoberto por uma análise termográfica, né? Por exemplo, em painéis, né, painéis elétricos, a gente também ali com a análise termográfica dá para saber onde tem ali uma geração de calor que em tese não poderia. Então, por exemplo, uma junção ali de um barramento, uma fiação que está, por exemplo, superaquecendo ali ou que está subdimensionada, a gente faz as alterações de forma a solucionar o problema. Então, a gente consegue prever alguns problemas, né, de forma a agir preventivamente, né, tomando então, a ação necessária. Bom, então as empresas, pessoal, que aplicam a preditiva em sua rotina, elas conseguem aumentar a vida útil da máquina e, principalmente, manter seus produtos, né, com altos índices de qualidade. Então, mais uma vez, é uma forma estratégica. Então, você aumenta a sua vida útil, né, sua confiabilidade, de forma, então, a intervir o mínimo possível, né? Então, isso diminui, por consequência, seus produtos, diminui o custo, né? E melhora a sua qualidade, né? Então, isso reflete na qualidade e no custo. E é visível, né, esse retorno que as empresas possuem quando aplicam a manutenção preditiva, né? E mesmo que inicialmente seja muito alto, uma vez que utiliza então ferramentas de automação, né? Geralmente utiliza, por exemplo, equipamentos de instrumentação, né? De automação, já são equipamentos eletroeletrônicos, são caros e eles também manipulam, né? Então, por exemplo, análise de vibração utiliza-se ferramentas matemáticas, como por exemplo uma análise de Fourier. Então, a máquina que faz a análise de vibração, ela não simplesmente detecta a vibração em si, mas ela faz alguns cálculos ali, né? Então, praticamente um computador faz análise de vibração com análise de Fourier, espectro de potência e dá ali os resultados, né? E além disso, exige do meu operador, né? Ele exige do meu operador, então, uma qualificação melhor ainda, porque o meu operador ele tem que ser capaz de analisar, uma vez que esses dados ali estão em formato de gráfico. Então, o meu operador tem que saber ler aqueles gráficos e interpretá-los da melhor maneira possível para tomar a melhor decisão ou intervenção do ponto de vista da manutenção, né? Tem que se levar em consideração isso também, né? Bom, aí a outra manutenção, pessoal, essa é uma das mais recentes que vai ter aí é a produtiva total, que é chamada TPM, né? Que é a Total Product Maintenance, que é manutenção produtiva total.
Ela se originou no Japão, né? Então, os japoneses introduziram esse tipo de manutenção e eles vão basear em parâmetros de qualidade para reduzir as perdas de produtividade, aumentar a segurança da operação, aumentar os índices de satisfação do produto final e, como consequência, aumentar a receita da empresa, ou seja, o lucro gerado pela venda de produtos ou serviços. Ou seja, os japoneses entenderam que tudo está interligado, e de fato está mesmo. Então, para ter qualidade, né, para melhorar a sua qualidade, né? Então você tem que reduzir perda, para reduzir perdas de produtividade, você aumenta a segurança da operação, ou seja, você torna o processo seguro, principalmente do ponto de vista de operador ali, de acidentes, você aumenta os índices de satisfação do produto final, né? O seu operador ali é considerado seu cliente interno, então ele leva isso para fora e também isso leva para o seu consumidor final. Com isso, então, aumenta a receita e o lucro gerado, né, tanto pela venda de produto ou um determinado serviço. Bom, então a TPM aí, né, a manutenção produtiva total, ela busca o chamado defeito zero. Ele vai ser igual a zero sempre? Não, não tem como não ter o defeito zero, mas sempre buscar o defeito zero. Os orientais, né, pessoal aí, né, consome aí a cultura oriental aí, né, sabe que os orientais são extremamente perfeccionistas, eles não tentam melhorar ao máximo ali, sempre melhorando, né? Sempre melhorando do ponto de vista pessoal e até questão profissional também. E o produto, então, eles não deve possuir qualquer falha, e isso só é atingido, ou pelo menos aproxima-se do desejado, quando a gerência, né, ou seja, o todo ali consegue transformar a política de todos na empresa, ou seja, não é meramente uma intervenção mecânica num determinado equipamento, determinado sistema. Ela é uma espécie de filosofia, ou seja, ela está enraizada em todos dentro da minha empresa, dentro da minha indústria. Então, desde a pessoa do operacional até o seu nível de gerencial, né? Então, é uma filosofia ali que todos aplicam na questão de disciplina, na questão do trabalho em conjunto. Então, não basta fazer o correto em algumas épocas do ano, ou apenas quando a supervisão está presente, ou seja, fazer de forma disciplinar, de forma a fazer direto, né? Então, é fundamental que cada colaborador perceba e se conscientize da importância do seu papel na empresa e na sociedade. Ok, pessoal? Bom, então esses são os pilares da manutenção produtiva total. Então, educação e treinamento, hum, manutenção autônoma, né? A manutenção planejada, melhorias específicas, segurança e meio ambiente, manutenção da qualidade, controle inicial e a gestão administrativa. Então, esses são os 8 pilares aí que a gente tem na manutenção produtiva total. Então, vocês verem aí, é praticamente uma filosofia mesmo, não é meramente agora uma coisa executada. E isso aí, do ponto de vista de produção, pessoal, melhorou demais, né? Competitividade, principalmente no Japão, né? No pós, né? No pós-guerra ali, né? Na década de 80, melhorou muito, né? Então, hoje, quem compra aí um produto japonês compra com confiabilidade. Quem compra, por exemplo, uma marca, por exemplo, Toyota, Honda, Nissan, um plano de carro, né? Moto também. Qualquer produto japonês sabe que é um produto de alta qualidade, porque é isso que eles empregam lá na fabricação dos seus produtos, principalmente qualidade e confiabilidade. E isso eles aplicam em todo o seu processo. Bom, então, destrinchando os pilares, né, da manutenção produtiva total, pessoal, o primeiro que a gente tem é a chamada manutenção autônoma. É fazer com que o operador seja o dono daquela máquina, né? Então ele é o maior responsável, o maior conhecedor da máquina que ele opera, né? Se você for nas indústrias mesmo, vocês estão trabalhando, vocês percebem isso, que dentro da operação ali do processo, cada pessoa que opera a máquina é uma espécie de dono, né? E então, com o objetivo de ter um profissional que possuísse a capacidade de operar e realizar a manutenção da máquina, criou-se então o conceito de manutenção autônoma. Então, esse operador, de certa forma, por ele ter esse profundo conhecimento da máquina, ele consegue então executar certas intervenções, né? Então, algumas intervenções mais aptas naquela máquina ele consegue, né? Então, seja para trocar uma peça mais simples, seja para fazer uma determinada configuração de parâmetro, né?
ou até otimizar aquela máquina, né? Então, posso melhorar a produção dessa máquina? Posso. Aí, obviamente, aquelas questões mais, vamos dizer assim, maiores, né, mais complexas, aí você envolve toda a equipe de manutenção, né? Então, nesse conceito, pessoal, o operador hoje não é aquele mero apertador de botão ou vamos dizer, manipulador de alavanca. Então, ele é um operador mantenedor, ou seja, ele mantém a máquina em perfeitas condições de operação. É aquele chamado dono da máquina mesmo, então ele sabe tudo daquela máquina, né? E para incentivar então o trabalhador, né, as empresas de médio e grande porte utilizam então a chamada PL, que é a participação de lucro, né, que hoje o pessoal chama de PPL, né, participação nos lucros, né? E isso então para estimular, né, os colaboradores a sempre buscarem um crescimento da produção e do faturamento da empresa. Então é incentivo, né, um incentivo ali para a pessoa estar sempre se aperfeiçoando ali, estar sempre otimizando, principalmente aquela máquina que ela opera, né? Bom, outro pilar que a gente tem ali, né, da manutenção produtiva total é a manutenção planejada, em que a equipe técnica deve conhecer e documentar tudo que ocorra com a máquina para que se crie, então, um histórico individual de cada uma. Como o médico faz, né, com a gente, né, onde cria um nosso prontuário ali, quando a gente vai ao médico, né, então, na manutenção planejada, a gente cria esse prontuário para a máquina, né? Então, a gente documenta tudo que ocorre, né? Desde uma simples troca de parafuso, uma pintura, uma simples intervenção, tem que ser tudo documentado, né? Então, fazer uma avaliação, um levantamento da situação atual da máquina. Então, nesta etapa, as empresas elaboram o inventário da máquina e registram, então, todas as informações em um software, né? O reparo das deteriorações e melhorias dos pontos deficientes, então ela é feita pela equipe técnica que se busca reparar então todas as peças que foram encontradas, né, com os defeitos de fábrica ou operacional. Então isso elabora um estudo para identificar a causa raiz da falha, ou seja, o principal motivo que levou aquela peça a deteriorar-se ou danificar-se, colocando em risco então a máquina ou o equipamento, né? Então isso também é uma outra coisa a ser feita. A outra aí é a estruturação do controle de informações e dados, né? Então, posterior à detecção de falhas é muito importante, pois é quando irá registrar e organizar todos os procedimentos feitos na máquina. Ele é baseado nos dados, né, fornecidos pelo fabricante da peça ou equipamento. Então, as equipes técnicas e gerencial vão juntas elaborar essa manutenção planejada. E a estruturação da manutenção preventiva. Então, feita essa elaboração da manutenção planejada, a gente determina o período que vai ser realizada essa manutenção preventiva, sabendo que as peças têm um período definido de vida útil, que existe o processo avalanche das peças defeituosas, ou seja, quando uma peça se degrada, ela vai causar o dano às outras peças também. Então, se monitora todo o conjunto, não apenas uma peça isoladamente, né? Então, se olha tudo ali que esteja interligado àquela peça, vamos dizer assim, que é mais crítica, né? Então, se olha também as outras para verificar se tem uma intervenção ou não. Pode falar, Pedro. Alguma dúvida? Quer falar? Não. Então tá bom. É, Bom, então, início, continuando aí, pessoal. Além disso, também a gente estrutura, né, a manutenção preditiva. Então, essa parte da manutenção planejada, pessoal, engloba praticamente todas as fases da manutenção aqui, né? Então, também a gente estrutura a manutenção preditiva. Então, engloba a manutenção preditiva propriamente dita. Então, a gente faz uma análise do lubrificante, ensaios não destrutivos, exame visual, controle de temperatura e pressão e análise de vibrações. Então, esses procedimentos, né, fazem parte da análise do comportamento da máquina, né, com o objetivo, então, de prolongar esse ciclo de vida útil. E o outro também é a avaliação da manutenção planejada. Então, se é, quem quer falar alguma coisa? Levantou a mão aí, Keliane, quer falar alguma coisa? Levantar a mão e quiser falar, pessoal, pode falar. Se tiver alguma coisa, pode me interromper aí. Bom, então, essa etapa, pessoal, ela vai se completar com a avaliação de todos os processos anteriores, para verificar, então, se realmente a redução de custos em paradas, perdas de processos, entre outras atividades relacionadas à produção e manutenção, estão sendo aplicadas corretamente com alto nível de confiabilidade. Bom,
O terceiro pilar aí da TPM, pessoal, então é o de melhorias específicas. Então ele visa eliminar as 8 grandes perdas, né? Grandes causas que levam à redução de eficiência Aí, do meu equipamento. ô, professor, Pode falar. o microfone da gente está bugado, a gente está sem microfone nos fones. Os meninos estão pedindo para o senhor explicar a superação 1. Aspiração, eu vou terminar aqui de falar do conteúdo aqui, aí eu falo aqui da superação, tá bom? Assim que eu terminar aqui, eu falo aqui, dou uma outra pincelada na superação, tá bom? Bom, então, pessoal, o que são as 8 grandes causas que levam à redução de eficiência do meu equipamento? Então, são as perdas por falhas em equipamentos, as perdas por setup, né? Então, quando que ele faz aquele ajuste inicial ali, né? Então, é uma grande causa que leva a uma redução de eficiência. Então, um setup inadequado ou de forma incorreta, né? Gera uma perda. Também tem as perdas por troca de ferramentas de corte. Então, por exemplo, a gente tem um processo ali de usinagem, né? Vai se fazer então uma troca de ferramenta, mesmo que seja uma troca automatizada, tem uma certa perda, né, de eficiência. Tem a perda por acionamento, né? As perdas por pequenas paradas e pequenos períodos de ociosidade, as perdas por velocidade, as perdas por defeitos e retrabalhos e as perdas por desligamento, né? Então, todas essas são as 8 causas que levam a uma redução de eficiência da minha máquina, né, do meu equipamento. Bom, o quarto pilar, pessoal, da manutenção produtiva total é educação e treinamento, que é a cultura da empresa deve estar bem solidificada com os conceitos de qualidade. Então, hoje, pessoal, não é aquele que o conhecimento é imutável, né? A pessoa, por exemplo, faz um curso e fica aquele curso a vida inteira, né? Ah, não preciso me atualizar, não preciso me qualificar. Pelo contrário, a gente sabe que a tecnologia ela avança, né, muito rápido. Então, a exigência, né, pessoal, dos novos desafios que vêm, por exemplo, os novos mudanças de conceito, né, principalmente conceitos, treinamento, uma forma de operar uma máquina, ela sempre vai mudando. Então, a gente precisa estar sempre se qualificando. Até mesmo uma máquina recém-lançada, ela pode estar passando por atualizações para melhorar uma produtividade. Talvez, né, há necessidade, por exemplo, de mandar um operador para uma matriz, por exemplo, seja uma máquina feita, por exemplo, em outro país, né? Então, sempre tem que ter essa questão do educação e treinamento. O quinto pilar é a manutenção da qualidade, né? Então, é a verificação da total qualidade do produto final de interesse. E essa qualidade ela vai ser garantida através do perfeito funcionamento das máquinas, né? Então, a máquina tem que estar, vamos dizer assim, perfeitamente ali parametrizada, ajustada. Também por treinamentos específicos aos colaboradores, então colaboradores bem treinados, bem qualificados. Principalmente controle dos lotes do produto através de medição dimensional, então bom controle dimensional, né, de metrologia e outros controles que garantem, então, a homogeneidade dos meus produtos. Bom, o sexto pilar, né, é o controle inicial, que ele busca esse defeito zero das máquinas, né, então ela atua desde a fase do projeto, né, passando pela fabricação, ou seja, tentar minimizar as falhas ao máximo, né. Então, desde o projeto, pensar tudo dentro do projeto, né, qualquer falha que vier a acontecer, estudar todas as possibilidades possíveis, passando pela fabricação, né, tendo um controle rígido da fabricação daquela máquina, de forma que então, pessoal, peço mais uma vez desculpa que a instabilidade aqui da internet está um pouco grande. Deixa eu vamos continuar aqui então, né? Então, estava falando aí da questão do sexto pilar, né? Da manutenção produtiva total.
né, que é o buscar o defeito zero, né, passando pela fabricação, comissionamento, né, que é quando eu coloco a minha máquina, então, para funcionar, vou instalar e fazer o seu startup, visando aumentar a sua manutenibilidade, né, ou seja, aumentar a sua confiabilidade, bem como minimizar os problemas que ocorrem nesta fase, né, porque o startup é vamos dizer assim, uma das fases críticas ali de um processo, de um maquinário, né, quando ela vai começar de fato, né. O sétimo pilar, né, da manutenção produtiva total envolve a área administrativa, né, em que os desperdícios causados no escritório devem ser reduzidos ao máximo, ou seja, até uma parte, vamos dizer assim, burocrática, né, da minha indústria ali. Então, tem os 5S, né, então, evitar impressão sem necessidade, manter o ambiente de trabalho ali no parte burocrática bem limpa, né, ou seja, principalmente com a questão de desperdício. E o oitavo pilar é a segurança, né? Principalmente segurança do processo e do trabalhador e o meio ambiente, né? Ter um processo ambientalmente responsável. Então, se vocês perceberam aí, pessoal, a manutenção produtiva total, ela é uma filosofia. Então, não é simplesmente a mera execução de uma manutenção, de um processo de manutenção. Então, ele envolve toda a filosofia, né? Toda a área da empresa. Então, envolve todos, né? Então, você vê, envolve a área administrativa, a parte de segurança, a própria manutenção, a parte de qualidade, treinamento, ou seja, são aqueles pilares que vão visar, então, no final, o que que é? O meu produto feito com qualidade, com o mínimo custo e que seja bem aceito, bem quisto no mercado, né? Ok, pessoal? Bom, com relação à superação aí, vou mostrar mais uma vez aí. Bom, o que que é o contexto, né? O contexto é a empresa MSD está passando um momento de grandes perdas de produção, né? A empresa então está com grandes perdas de produção devido às constantes fugas de gás que estão ocorrendo nas bombas industriais. Diante disso, estão os com os mecânicos Moacir e Henrique para resolver esse problema, né? Então, esses profissionais foram escolhidos porque ambos haviam retornado do treinamento sob manutenção focada em qualidade, que durou 15 dias no Japão, país de origem dos princípios de qualidade. Então, após um mês analisando as bombas industriais que apresentavam vazamento pelo selo mecânico, Moacir e Henrique emitiram um documento identificando e justificando os causadores deste vazamento. Então, eles verificaram que a manutenção corretiva nessas bombas foram feitas de forma ineficiente, a manutenção preventiva nessa bomba também foi feita de forma ineficiente, assim como a preditiva. E a manutenção produtiva total foi sem aplicabilidade, ou seja, não se aplicou a manutenção produtiva total nessas bombas industriais. Então, agora que você está ciente de que o Osés identificou o problema lá, estude os conceitos, né? Então, é o que a gente viu aí, né? E vocês vão justificar, então, tecnicamente, os 4 itens informados pelos mecânicos Moacir e Henrique. Então, por que que a manutenção corretiva foi feita de forma ineficiente? Por que a manutenção preventiva foi feita de forma ineficiente? Por que que a manutenção preditiva foi feita de forma ineficiente e por que não aplicou a manutenção produtiva total nessas bombas industriais, uma vez que elas estão apresentando fugas de gás aí nessas bombas, né? Devido então ao problema no selo mecânico, né? Então, a partir dessa problemática, vocês vão justificar aí, certo, pessoal? Não precisa ser nada longo, pode fazer uma coisa simples aí em uma folha, duas no máximo, vocês conseguem responder aí. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, pessoal? Bom, então é isso aí, turma. Não havendo dúvidas, vou finalizando a aula aqui por hoje, tá bom? Qualquer dúvida, então, estou à disposição, pode me entrar em contato comigo, ok? Vou desejar, então, a todos aí um bom dia, e estão todos com Deus e até a próxima. Tchau, professor. Tchau.